Olá, gente, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje mais um vídeo que é assim com a permissão de Deus, se Ele quiser. Vamos tratar do assunto corpo, alma e espírito. Nesse caso será a parte 3. Vamos falar hoje sobre a ideia bíblica hebraica, pelo menos até o tempo de Paulo, né? Acerca do que é o corpo humano. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Um assunto muito interessante quando ele diz lá que o Deus da paz vos conceda santidade perfeita e o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medula, ela julga as disposições e as intenções do coração. Esses dois textos, o primeiro, 1 Tessalonicenses, fala que corpo, alma e espírito, distinto três coisas, né? E aqui, Hebreus 4:12, pode olhar isso até na chamada tradução do Novo Mundo, que está assim mesmo. Diz que Hebreus 4:12 que a palavra é tão eficaz que é mais penetrante do que qualquer espada de dois cortes, que era o instrumento mais poderoso conhecido naquele tempo de Paulo, né? Tanto é que a pessoa tinha que ter boa habilidade para ser um bom soldado romano. Diz que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, fazendo distinção das duas coisas. Outra coisa interessante que é bom... Bom dia. É bom que se cite aqui, é o termo corpo no hebraico. Não existe essa ideia desse termo que eu estou falando aqui, corpo, como no grego. No grego tem sarx, que é carne, né? Fala do que é próprio, a parte comestível, vamos dizer assim, do corpo animal, no caso do corpo humano. E tem um soma, que fala do conjunto das coisas. Pele, carne, esqueleto, essa parte aqui material do corpo. No hebraico não existe esse termo de corpo. No hebraico o termo basar fala literalmente de carne. Por isso que o povo hebreu, quando fala de irmão, ele entende que é aquele que tem a mesma carne, a mesma propriedade. Basar também, como eu já disse em um vídeo, você pode olhar em qualquer dicionário hebraico, você vai ver que basar também quer dizer órgão sexual. Porque através desses dois órgãos, masculino e feminino, gera outra carne, ou seja, outro ser com a mesma propriedade e natureza. Tá bem? Então, quando nós vamos para a Bíblia para saber acerca da distinção de corpo, alma e espírito, nesse terceiro vídeo vamos falar especificamente, com a direção do Pai do Céu, Pai Celeste, do que é, qual é a ideia, na verdade, ideia que o povo hebreu e que a Bíblia fala acerca desse corpo aqui. Porque corpo e alma não é a mesma coisa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16, nós começamos logo a ver essa diferença. Olha o que Paulo fala: por isto não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior, que é esse corpo físico aqui, o que é físico, natural, vá caminhando para a ruína,
né? O homem interior, no caso aqui, o ser da pessoa, o ego, que a gente chama aqui de psique, a alma, renova cada dia, pois nossas tribulações, me perdoe, aqui fala do espírito, pois as nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso, não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele aqui já começa a falar o que vê é transitório acerca desse corpo aqui, que ele é temporal, ele é limitado, e vai ser o que aqui, ó? A ruína. No texto grego, esse termo aqui, ruína, segundo aos Coríntios 4,16. Segundo aos Coríntios 4,16. Diaptereintai, quer dizer decai, se corrompe. Ele acaba entrando em decomposição. Enquanto não olhamos para as coisas que... Cadê? Versículo 16. Por isso nos deixamos agradar. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, ou seja, para a decomposição, é se desenvolvido no ventre materno, nasce, cresce, envelhece, morre e a quebra da molécula. A energia que condensa a massa corporal, ela cessa, tirando a energia que mantém, como Einstein falou, mc2 ao quadrado, que a matéria é energia condensada. Tirando essa energia, o que é que ela faz? Quebra a molécula e ela começa agora a decompor. Então, Paulo, ainda que o homem exterior, o corpo físico, venha se decompor, o homem interior se renova dia a dia, falando da alma. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, pois a que se vê é transitória, mas a que não se vê é eterna. Aí o versículo 1 do capítulo 5 aqui de 2 aos Coríntios diz assim: sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda, olha o que Paulo chama o nosso corpo de tenda. Tenda serve para quê, gente? Olha o que Paulo fala: ainda que a nossa morada terrestre, esta tenda, o texto grego está assim, oidamen, sabemos, gar, pois, rod, que, si, eansi, re, epigeio, sobre a terra, terrena, remon, de nós, porque oikia, morada, ou seja, a morada nossa sobre a terra, tu, esquenos, tenda, tabernáculo, cataluce, vem a ser decomposta. Ele usa aqui o verbo catalute. Catalute é a conjunção da preposição catar, que é para baixo, descer, e luo. Luo é soltar, é liberar, desamarrar. Literalmente quer dizer, como já falei, usando outro verbo que é aqui no versículo 16, diapteria, corromper, entrar em decomposição. Por quê? Porque soltou, liberou. A matéria acabou a energia que faz com que ela se condensa, como aqui na Terra, o próprio planeta tem um magma terrestre que mantém o quê? Aquilo que nós chamamos de que atrai a gravidade, aquilo que mantém. Se você for assistir alguns documentários, estudar um pouquinho, você vai ver o que formou o planeta, uma das coisas que fez com que o planeta
se formasse foi justamente a gravitação. Então, quando se tira essa energia, esse calor do corpo, que é a energia que Jesus chama de Zoe, que ele é o próprio Zoe, o que sucede com o corpo? A matéria é liberada. Acabou-se essa energia que condensa o soma, no grego soma quer dizer corpo. Paulo diz assim, ainda que ela se corrompa, ou seja, que entra em decomposição, porque acabou a energia, quebra-se a molécula, daí os átomos ficam sem energia para poder se condensarem e acaba se soltando. Catalute, ela seja desarmada, decomposta, solta, liberada. Aí Paulo diz, ainda que essa nossa... Sabemos com efeito que se essa nossa morada terrestre, essa tenda, for destruída, for desarmada, decomposta, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Aí, que moradas são essas? João capítulo 14, versículo 1 a seguir, o Senhor Jesus falou sobre isso, e nós, no meio evangélico principalmente, é mal compreendida, porque a nossa ideia aqui de casa, literalmente, é como se fosse um edifício, como esse que nós fazemos para morar. Jesus disse assim, ó, cesse de turbar o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Paulo fala aqui, ó, 2 aos Coríntios, João capítulo 1, capítulo 14, versículo 1 e 2, eu li agora. Cesse de perturbar o coração de vocês, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5, 1 a seguir, sabemos que com efeito, se essa nossa morada terrestre, morada aqui no grego, está oiko, que é casa, habitação. Então que essa casa, essa habitação, essa morada terrestre, ou seja, esta tenda, tabernáculo, for destruída, ou seja, for decomposta, teremos no céu um edifício feito por Deus, morada eterna, não feita por mão humana. Aí o versículo 2 de 2 Coríntios 5. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Versículo 3. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Pois nós que estamos nessa tenda gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir por cima desta, a fim de que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo está dizendo que aqui, irmãos, bem que a gente não quer morrer. Nós queremos ser transformados, ser revestidos por cima. É o que ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Lembrando aos irmãos que Paulo, ele passou 3 anos na Arábia para receber a revelação do Evangelho. Não foi ninguém que ensinou a ele, não. Ele passou 3 anos na Arábia e depois disso ele voltou para a terra dele, até que um dos apóstolos foi buscar ele lá. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo fala aqui. Capítulo 15, versículo 42 a seguir. Olá. 1 Coríntios 15, 42 a seguir. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeia-se corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeia-se desprezível, ressuscita-se reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, porque foi moldado um corpo
constituído de matéria terrestre, e Deus soprou nele, e ali estava tanto a alma como o ser ativo, que é o espírito, o ruach, o nefesh, veruach, o espírito, o ser, a alma, o ser da pessoa, o ego, o próprio ser, e o espírito foi soprado ali, e aquele corpo, aquele sarxe, aquele basar, tornou-se um ser ativo. Daí o termo alma vivente, ou alma viva. Alma é ser, e vivente é o sentido de que ele se move. Por isso que tem um termo desenho animado. Por que desenho animado? É isso? Então diz assim no versículo 44 de 1 Coríntios 15: se semeia-se corpo psíquico e ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não é o espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem veio do céu, que vem do céu. Tal foi o terrestre, tais são os terrestres. Tal foi o celeste, tais serão os celestes. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Vou fechar aqui por enquanto e vou para 1 João capítulo 3, que 1 João fala assim também. Olha o 1 João que fala aqui. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é. Olha o que diz aqui. Primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais também são os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais seremos, tais serão os celestes. Do mesmo modo que foi o terreno, somos nós também. Do mesmo modo, o segundo homem que é do céu, também os terrestres serão como ele foi. 1 João capítulo 3, versículo 2. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele. Continuando, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Qual a imagem do terrestre? Envelhece, morre, entra em decomposição e volta ao pó de onde veio. E qual é o celeste? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Paulo fala lá que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que estão mortos. Mas o mesmo Senhor, com alarido de Deus, com trombeta de arcanjo e voz de arcanjo, os que estão vivos serão ressuscitados primeiro, e nós que estivermos vivos, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que ele diz que não queria ser despido, mas ser revestido, ou seja, os que estiverem vivos vão ser revestidos, transformados. E Paulo, daqui a pouco nós vamos chegar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que ele diz que isso vai ocorrer assim, ó gente, olha para mim, olha para o meu olho, no abrir e no piscar de olhos. Não é como um dogma que tem aí que dizendo que para quem morre vai ser assim, não. O ato que vai ser, tanto para os que estão no pó da terra, como os que estão sobre a terra e debaixo do céu, vai ser assim instantaneamente. Sendo que os mortos serão primeiro ressurretos, e os que tiverem visto serão transformados, e nós nos encontraremos no Senhor, porque assim poderemos contemplá-lo face a face, como diz 1 João capítulo 3, versículo 2. Continuando.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Digo-vos, irmão, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, é esse corpo natural. Principalmente com a sua corrupção, com o pecado. Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eu vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo disse, nós não queremos ser despojado desta, mas queremos ser revestido. Paulo, nem todos morreremos, mas todos, tanto os mortos como os vivos, seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos ao som da trombeta final. Num instante, todos seremos transformados, nem todos morreremos. Olha o que Paulo fala, nem todos morreremos. Aí a pessoa diz que aqueles que, para quem morreu, vai ser num abrir e num piscar de olho, porque não crê que existe o paraíso, que o Senhor Jesus disse àquele rapaz que estava crucificado na cruz. Em verdade te digo, já tem esse termo, ou esse vídeo eu fiz, você pode assistir e confirmar. Na verdade eu te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo. Hoje, Jesus disse naquela ocasião. Hoje. Continuando aqui. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do 51. Eu vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, no curto espaço de tempo. Em uma fração de segundo, olha que Paulo fez, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão. Gente, o contexto está bem claro. Os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados, gente. Eu vi um debate de um pastor presbiteriano, ou não, de um professor presbiteriano e de um rapaz que faz sempre o programa na Adventista. Se você pegar os próprios versículos que o Adventista usa, ele acaba confundindo tudo, misturando tudo. Ele diz que esse não abrir no pescar de óleo é relativo à pessoa que está morta, que para quem morreu. Só que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que tanto os mortos como os que estiverem vivos, no abrir e no pescar de olhos, serão transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e este ser que é mortal revista a imortabilidade. Quando, pois, este ser corruptível se revestir da morada que Jesus falou em João 14, versículo 2, entendeu? Que não tem nada a ver com a ideia que nós temos hoje. Este ser mortal tiver revestido de imortabilidade, então cumpre-se a escritura que diz: a morte foi absorvida na vitória. Então aqui nós podemos ver 2 coisas. Que o que os adventistas pregam esse testemunho de Jeová acerca da relação aos mortos e ao corpo não tem nada a ver. Corpo é uma coisa e alma é completamente outra, diferente. Olha o que Paulo, porque tanto é que tanto Pedro como Paulo diz que morrer para ele é abandonar esta tenda. Entendeu? Deixar este tabernáculo. Pode olhar, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 2 Coríntios 4, que eu falei aqui no início, a partir do versículo 16. E 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Paulo fala aqui. Olha o que Pedro fala, ó. Eis porque vos trarei sempre à memória estas coisas, embora já saibais e estáis firme na verdade que alcançastes. Entendo que é justo despertar-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nesta tenda. Olha o que ele diz. Ele quem? Porque ele sabe que alma e corpo são 2 coisas distintas. Ele sabe que aqui o nefesh dele
é completamente diferente do basar. A psurre dele é diferente do soma. Psurre, alma. Soma, corpo. Enquanto estou nesta tenda, sabendo que em breve hei de despojar-me dela. Gente, mais claro do que isso, pode olhar. Vou pegar aqui, ó. Vou ler nessa versão aqui, ó. 2 Pedro. Vou terminar para o vídeo não ficar muito grande. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14 e 15. Olha o que ele fala aqui. Mas eu acho direito, enquanto estiver nessa habitação, tá a mesma coisa, nessa habitação, acordar-vos, por vos fazer recordar, sabendo que em breve hei de eliminar a minha habitação, é o corpo dele. Tá vendo aqui, gente? O problema dessas pessoas é que querem distorcer a palavra, mas como Deus é bom e fiel, sempre deixa passar alguma prova do crime, esse povo. Sabendo que em breve se há de eliminar a minha habitação, assim como também o nosso Senhor Jesus Cristo me indicou. Assim farei também o máximo em toda ocasião, para que depois da minha partida, porque ele vai deixar essa casa, esse corpo, esse tabernáculo, vós mesmos possais fazer menção dessas coisas. Todos os versículos que eu li aqui, você pode conferir na tradução do Novo Mundo ou nas versões usadas pelo Adventismo do Sétimo Dia. Eu ia usar aqui uns termos gregos que é usado aqui nesses textos que eu referi, mas eu acho não muito relevante para que o vídeo não fique muito grande. Mas aí reassista esses vídeos, releia os textos que eu fiz, pesquise mais um pouquinho. Diga, meu querido, pode subir. Pode subir. E pode pegar os outros dois vídeos que eu fiz, Corpo e Alma e Espírito 1 e 2, juntar com esse daí, e você por si mesmo pode pesquisar, porque tudo, queridos, que nos é ensinado, que nos é passado informado, é nosso dever. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo. A palavra examinar ali é dokmazo, o verbo, que é provar, testar para ver se é de fato. Testar. Quando você vai vender alguma peça que diz que é de ouro ou de prata, um ourive, o que é que ele faz? Ele bota lá o pinguinho do negócio para ver se de fato é ou não. Experimente tudo, examine tudo e retenha o bem. Deus abençoe, em nome de Jesus.